Olá, poderosas! Hoje a proposta será uma maquiagem para o trabalho utilizando a sombra marrom. Eu, sinceramente, vou contar para vocês que eu sou apaixonada pela sombra marrom e eu utilizo sombra marrom basicamente em todas as maquiagens que eu faço, né? Eu gosto de utilizar a sombra marrom como base, né? A sombra marrom, além de ser bem elegante, de trazer essa elegância pro look, né? Pro visual, ela também tem a função de deixar, de marcar o côncavo, de dar profundidade aonde você vai aplicar aquela sombra, né? Então, se você tem uma pálpebra mais gordinha, você aplicar uma sombra marrom, você vai criar uma profundidade ali, então você vai diminuir, né? Então a sombra marrom, ela é muito utilizada aí também para criar uma transição entre as cores, ela é utilizada então como base, né? Então eu coloco a sombra marrom, se eu colocar no olho uma sombra marrom e no outro eu não colocar, e por cima eu aplicar uma sombra de outra cor, vocês vão perceber a diferença, que vai ficar a sombra de outra cor por cima da sombra marrom e a sombra de outra cor aplicada diretamente na pele, né? Então, além de dar, fica melhor a transição de cores quando a gente aplica primeiro a sombra marrom para criar uma base ali no olho, tá? Então, além de ser uma sombra super básica, que combina muito bem para ser usada no dia a dia, em todas as ocasiões, numa entrevista, né, de emprego, numa reunião, em qualquer situação, fica muito bonito a sombra marrom. Então, eu vou começar aqui fazendo a pele, tá? Hoje eu vou utilizar essa base aqui da Dylos, e aí eu já mostro para vocês os demais produtos que nós vamos utilizar aqui na nossa maquiagem. Conta pra mim também se você também gosta aí de utilizar a sombra marrom, se você costuma utilizar. E o marrom, eu sou apaixonada. Além do mais, ele tem muito tom, né? Então, dentro do marrom tem aí o subtom quente, né? Tem as cores que são quentes e o subtom frio, né? Então, dá pra brincar bastante aí com as tonalidades de marrom que existem em várias paletas, né? É muito bom. Então, e o marrom pode ser utilizado em todos os olhos, gente. Toda make pode ser utilizado a sombra marrom. Tá? Então, vamos fazer aqui a pele. Já vou aplicando com esse pincelzinho aqui, que é pra ficar uma pele bem produzida, sabe? Bem feitinha. Agora vamos aplicar aqui um pouquinho de corretivo de corretivo para dar uma iluminada aqui na região dos olhos. O corretivo, ele pode ser aplicado em duas situações, né? A gente aplica ele. Geralmente algumas pessoas têm essa dúvida. O corretivo, ele pode ser aplicado para dar uma iluminada, tá? Na região em que você aplica. Para corrigir algumas áreas que você quer esconder, alguma coisinha que você não está satisfeito, você quer esconder, olheiras, né, manchinhas. Então, ele vai ajudar a esconder, né, a camuflar essa região que você não deseja. E também para fixar a sombra, eu utilizo ele aqui na pálpebra para poder fixar a sombra, tá? Então, a cor fica bem melhor quando a gente aplica um corretivo antes de aplicar a sombra, dá mais pigmentação. Aí eu vou vir com o mesmo pincel que eu tava aplicando a base, só para dar um acabamento aqui melhor, onde eu apliquei o corretivo. E aí, vocês sabem que eu amo pó de banana, esse aqui é da Mia Make, tá? Eu vou aplicar aqui pra poder... Eu vou aplicar aqui pra selar a região aqui onde a gente aplicou o corretivo, né? Então, vamos lá aplicar a nossa sombra marrom. E a paleta que eu vou usar é essa aqui da SP Colors, tá? Eu vou usar esse marrom aqui, que é o de raça, tá? É um marrom médio, não é um marrom tão escuro. Ele tem um sobretom, assim, mais quentinho, tá? Então, vou aplicar ele aqui, ó.
Primeiro eu aplico na pálpebra, Gente, o que aconteceu comigo? Eu tô falando tudo enrolado hoje. Na pálpebra móvel. E aí eu pego um pincel de esfumar, tá? E vou arrastando aqui pro côncavo. Tá? Fazendo movimentos girando assim, ó, o pincel, tá? Dando voltinhas. Eu vou fazendo um esfumado aqui nessa sombra, tá? E aí, o marrom, você pode... vai depender muito de cada olho, tá? Então, você escolhe como que você quer passar essa sombra marrom no seu olho, tá? Se você quer marcar só o côncavo, que é esse ossinho aqui, você pode aplicar só no côncavo, fazendo essa voltinha, certo? E aí aqui na pálpebra móvel você aplica uma sombra mais clara, né? Pra ficar mais evidente, tá? Nesse caso, nessa maquiagem que eu vou produzir aqui, eu vou aplicar o marrom, tá? Até metade aqui da pálpebra móvel, ó. Vou marcar o côncavo aqui e depois eu vou aplicar uma sombra mais clarinha, um bege, e por cima eu vou aplicar uma sombra com uma leve cintilante, um cintilante bem, sabe, bem fraquinho. Só pra dar um ponto de luz que eu amo e fica muito legal também, não fica tão carregado pro dia a dia, tá? Agora eu vou vir aqui com outro pincel. Eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Essa aqui, ó, bem clarinha mesmo, bem bege, tá vendo? Um bege bem clarinho, quase branco. Eu vou aplicar aqui no cantinho da pálpebra móvel. Agora, vou voltar com o pincel que eu estava esfumando e, ó, só aqui no finalzinho pra gente fazer a transição aqui de cores, esfumar aqui pra não ficar nenhuma marcação. Então, bem aqui na linha, ó, a gente vai esfumando pra as cores misturar, tá? Desse jeito. E aí, vamos aplicar com os dedos mesmo. Vou aplicar essa sombra aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Vou aplicar no cantinho com um pontinho de luz aqui, ó. Bem no cantinho do olho. É uma make muito prática mesmo. Bem rapidinha de fazer. Agora eu só vou finalizar a pele. E terminar aqui o olho. Vou passar um lápis marrom. Vou aplicar o pó. Vou aplicar esse lápis marrom aqui. O rímel. O blush que eu vou usar esse aqui da Max Love, ó. Ele é mais bronze. Um rosinha mais puxado pro bronze, sabe? Hidratante, que a gente não vive sem. E o batom que eu vou aplicar pra completar essa make pro trabalho. Vai ser esse batom aqui. Ele tem... eu amo a cor desse batom, gente. Eu acho que é o batom que eu mais uso. E está pronta a nossa maquiagem, então esse foi o resultado. Apesar de a gente ter usado uma sombra cintilante, ficou uma make bem clean,
bem leve mesmo assim, né? O marrom, ele traz esse ar mais sofisticado, um ar mais leve, mais natural, né? Então é uma sombra bem legal para utilizar aí no dia a dia e tem como brincar bastante com as cores aí do marrom e com vários tipos de make que a gente tem como criar a partir da sombra marrom, utilizando a sombra marrom principalmente como base, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o gostei aqui pra mim. Compartilha aí com as amigas, com as poderosas que você conhece. Compartilha aí nas suas redes sociais. Chama a galera pra fazer parte da nossa família de poderosas. E comenta aqui pra mim qual maquiagem você costuma fazer no dia a dia. Se você também gosta de utilizar a sombra marrom, se você costuma utilizar a sombra marrom, qual é a maquiagem que você mais gosta de fazer, tá bom? E o que você gostaria de ver aqui no canal, é muito importante a sua sugestão, né? Aqui também, comenta aqui que eu vou ler todos os comentários, tá bom? E isso, me acompanha lá no Instagram, @grosablog, lá também rola algumas dicas, dia a dia, pra gente ficar um pouquinho mais próximo, pra gente se conhecer, eu tô te esperando por lá. E fique com Deus, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!